So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's Olá, está com Saúde em Jogo. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre osteoporose. Sabe o que é? Nós damos uma ajuda. Ora, veja. A osteoporose é uma doença que provoca perda da massa óssea. Com o tempo, os ossos podem tornar-se mais finos e fracos. O interior dos ossos, cheio de pequenos orifícios, como uma esponja, torna-se mais leve e apresenta mais espaços vazios. À medida que os ossos se tornam mais finos, têm maiores probabilidades de se partirem ou fraturarem. Tal acontece com maior frequência na anca, vértebras e punho. A osteoporose é mais frequente nas mulheres e após a menopausa. A prevenção deve ser feita ao longo de toda a vida, durante o crescimento, assegurando o desenvolvimento da melhor qualidade óssea possível e a longo prazo protegendo o esqueleto contra a perda de cálcio. Este pode ser encontrado em várias fontes alimentares, principalmente no leite e seus derivados. A exposição solar é necessária para a produção de vitamina D na pele, fundamental para a manutenção da boa qualidade dos ossos. A atividade física é importante tanto na prevenção como no tratamento. Atividades com carga, como a marcha, têm mais efeito sobre os ossos do que as que não recebem carga, como natação e bicicleta. Em geral, a osteoporose permanece silenciosa por muito tempo e, quando alguma fratura aparece, pode já estar em fase avançada. Por isso, os sinais devem ser procurados o mais cedo possível pelo seu médico. A osteoporose, uma patologia que atinge cerca de 800 mil portugueses e cujo peso económico com fraturas ligadas à doença atinge mais de 50 milhões de euros por ano e onde metade das camas dos serviços de ortopedia estão permanentemente ocupadas com doentes devido a fraturas osteoporóticas. Para nos ajudar a perceber todo este problema, está no Saúde em Jogo o nosso convidado, o ortopedista Carlos Evangelista. Doutor, muito obrigada por ter vindo. O que é de facto a osteoporose? Quando nós falamos em osteoporose, nós sabemos que é qualquer coisa ligada aos ossos. Mas o que é concretamente? Lá para casa. Basicamente, eu diria que a osteoporose é uma descalcificação do esqueleto. Portanto, é uma perca da sua estrutura e da sua qualidade óssea. Ou seja, as pessoas, ao perderem cálcio, a partir de determinada altura da sua vida, isso leva a um enfraquecimento do esqueleto em si e faz com que se perca toda a organização da estrutura óssea. Pois. Isso fragiliza e leva, inequivocamente, à situação de fraturas. Vários tipos de fraturas que podem acontecer perante esta situação, perante uma queda e muitas vezes até em movimentos muito simples. E que podem ser graves, mas já vamos falar disso mais tarde. Agora, o que eu queria saber é, em Portugal existe quase 1 milhão de portugueses, 800 mil por aí. Nós temos em Portugal cerca de 2 milhões e 700 mil idosos, portanto, isto é um número grave, grande, demasiado grande? É uma questão de saúde pública que está aqui em causa ou não? Ou comparativamente com a Europa somos iguais? Vamos lá ver uma coisa. Isto é um problema transversal ao mundo. Ou seja, isto não é um problema português, é um problema, digamos, mundial. Para ter a noção, quer dizer, os Estados Unidos em 1997, por exemplo, tinham 1 milhão e 26 mil pessoas com fraturas do colo fémur e para 2050 eles prevêem que sejam 4 milhões. Portanto, está a ver o número exponencial. E não vai mudar porquê? Porque hoje em dia a esperança de vida é muito maior, por isso nós vamos todos durar muito mais tempo e isso vai nos levar efetivamente a um enfraquecimento da estrutura óssea. E particularmente às mulheres, numa proporção sempre de 3 para 1. 3 para 1. Portanto, as mulheres são as mais afetadas. São as mais afetadas. Somos sempre nestas coisas. Nós sabemos que isto é devido à osteoporose, à menopausa, peço imensa desculpa. A osteoporose está diretamente relacionada, portanto, com a menopausa e daí as mulheres serem mais atingidas. Por isso, a prevenção é fundamental. A prevenção desta estrutura. É isso que se tenta, tem-se tentado ao longo dos tempos, mas dizia, a nossa conversa iria, porque é que vai cada vez haver mais números? Porque nós cada vez vamos durar mais. Vamos viver mais tempo. O doutor trouxe-nos aqui umas coisas muito engraçadas que eu vou-lhe pedir para mostrar, que é um osso. Eu trouxe aqui... Normal, não é? Exatamente. Isso será uma vértebra, não é? Isto é um bocado doce, digamos, em que temos
no seu interior, isto é o interior de uma estrutura óssea, em que vemos a trabeculação da estrutura óssea. Isto será uma situação normal, em que as trabéculas são resistentes e apresentam, portanto, uma boa estrutura. Uma mulher com quantos anos, pai? Isto será uma mulher de 30 anos, ativa, porque uma mulher com 30 anos pode ter osteoporose. Já pode, não é? Mas já pode. Podemos depois falar disso. Isto muito rapidamente, porque a osteoporose pode ser primária ou pode ser secundária. E a secundária, imagino que uma mulher de 30 anos tem uma doença de base, uma doença hormonal, por exemplo, ou é uma mulher que toma corticoides em altas doses, e isso vai levar... Exatamente, vai levar a uma situação de osteoporose. Portanto, mas à partida, uma mulher normal. 30 anos. Agora... Esta é a diferença para um osso totalmente osteoporótico. Por isso, reparem bem, a fragilidade da estrutura, toda a trabeculação é mais fina e isto acaba por ceder, muitas vezes, nem é preciso cair, muitas vezes. Pode haver uma fratura, por exemplo, de uma vértebra com um simples espirro. Porquê? Porque a estrutura óssea é tão fina, que cede. À menor pressão, ela cede. Portanto, a grande luta passará sempre por fazer realmente... com que isto não aconteça. Exatamente, fazer com que a estrutura óssea não perca, a partir da menopausa, não perca esta consolidação e manter esta estrutura bem fixa. Portanto, coisas que nós já podemos ter aqui em atenção. A osteoporose aparece mais nas mulheres do que nos homens, portanto 3 para 1, digamos assim, e mais na altura da menopausa. Nos homens, acontecem algumas situações especiais? Nos homens também acontece, digamos, na idade mais avançada. E acontece também se houver alguma doença de base que possa estar correlacionada com isto. Deixe-me só chamar aqui a atenção a um pormenor que as pessoas não ligam, que é uma coisa que se chama sauna. Eu tenho Eu tenho homens com osteoporose porque fazem sauna todos os dias. É lá. As pessoas têm que perceber... não sabia. Pois, exatamente. Nunca tinha ouvido falar. Exato. Banho turco também? Exato. Sauna e banho porque turco? repare, se nós vamos para um lado qualquer suar, nós perdemos coisas boas e coisas más. Nós vamos fazer sauna para emagrecer, para perder gordura, para queimar, digam o que quiserem. Mas é verdade que o organismo não tem capacidade de dizer tu sais, tu ficas que és bom. Tu sais, tu ficas que é bom. Claro que não. Portanto, quando nós vamos fazer sauna em demasia, o que é que acontece? Perdemos cálcio, perdemos vitamina D, perdemos vitamina C, data de coisas perdemos coisas que são necessárias. Portanto, nada de sauna. Podem fazer sauna, mas com conta, peso e medida. E conta, peso e medida é o quê, doutor? Que isso é que é difícil. Isso mais uma vez eu digo, da mesma maneira que eu digo aos meus doentes, há uma coisa que chama-se bom senso, que nós temos que ter. Se calhar se me disser fazer uma sauna 15 em 15 dias... Vá lá, tudo bem. Agora, para que fazer uma sauna diária? Todos os dias? Primeiro, não vai perder peso também com isso. Para que fazer sauna 2 vezes ou 3 vezes por semana? Não se justifica. Uma vez por mês chega. Exatamente, ou 15 em 15 dias, fazer uma saunazinha, pronto, para me sentir bem, para sentir que desintoxiquei um bocadinho. Tudo bem. Diga-me uma coisa, esses números que nos deixou, as indicações que nos deixou dos números dos Estados Unidos, deixam para ver que em Portugal, apesar dos números serem maus, ainda vão ser piores, ou não? Ou é possível, de alguma maneira, prevenir este estado de coisas? Tudo é possível prevenir. E vamos lá ver uma coisa. É possível prevenir de 2 maneiras. Em primeiro lugar, atuar sobre aqueles fatores que nós sabemos que são os que causam a situação. Os por isso, problemas. nós podemos, acima de tudo, intervir com medicamentos que servem para fixar o cálcio à estrutura óssea, que existem hoje em dia. E o cálcio é fundamental na nossa alimentação. Também. E por isso, além daqueles aportes que nós fazemos no dia-a-dia, muitas vezes é necessário um aporte suplementar. Porque só a alimentação não chega. Não é suficiente. E porquê? Porque lá está, muitas vezes, e particularmente na mulher, a seguir à menopausa, ela perde meio grama de cálcio por dia sem se aperceber. A osteoporose é uma doença silenciosa. O problema da osteoporose é que a osteoporose não avisa, ela vai se instalando, a pessoa vai murchando, vai ficando, digamos, com menos estrutura óssea, não se apercebe disso e só dá por ela, ou quando cai e faz uma fratura, ou quando acontecem as fraturas espontâneas, ou em casos às vezes muito pontuais, como também acontecem, que são aquelas pessoas que chegam ao pé de nós, que não se aguentam de pé, que dizem, doutor, dói-me o corpo todo.
dói-lhe tudo. Ou seja, o estar de pé é um sacrifício. É um sacrifício para porque eles. a estrutura muscular e a estrutura óssea não se aguentam em eles próprios. Por isso, é uma doença silenciosa. Claro. Que, quando aparece, já está sempre num estadio muito avançado. Mas diga uma coisa, prevenir é possível, não é? Prevenir é possível com a medicação, como eu lhe estava a dizer. Quando é que se deve fazer o primeiro exame? Com que idade é que as mulheres devem fazer o primeiro exame para saber se, por acaso... Numa situação normal, uma mulher antes da menopausa não tem necessidade de fazer aquilo que chama-se uma densidade óssea para ver a qualidade da estrutura óssea. Portanto, antes da menopausa não há razão para isso. A menos, como estava a dizer, que haja uma situação de base que possa alterar esta situação. Após a menopausa, deve fazer. Em princípio, 2 em 2 anos, para ir controlando. O cálcio é fundamental e a vitamina D. As pessoas esquecem de deixar esses dois pontos para daqui a bocadinho. Já voltamos à conversa, até porque está a ser muito interessante. Vamos agora falar da alimentação e se calhar depois também temos de falar nós aqui sobre a alimentação. O nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Professor Fernando Pádua, já está a postos. Ajuda-nos nesta viagem pelas cores e pelos sabores dos alimentos. Olá, Miguel. Olá, hoje venho falar sobre as fibras. Existem 2 tipos, hidrossolúveis e não hidrossolúveis. As primeiras dissolvem-se em água e as segundas não se dissolvem em água. Em comum, estes 2 tipos de fibras são compostos que o nosso organismo não consegue digerir, mas que cartam benefícios para a nossa saúde quando presentes na nossa alimentação. As fibras hidrossolúveis, quando chegam ao nosso intestino, conseguem absorver água formando um gel. Esta propriedade é utilizada em planos alimentares como, por exemplo, para emagrecimento, pois provoca saciedade nas pessoas que tomam este tipo de fibras. Quanto ao segundo tipo que vos falei, as fibras não hidrossolúveis, estas, quando chegam ao nosso intestino, não conseguem ser absorvidas, mas provocam um efeito muito benéfico para nós. Provocam chamada de água ao intestino, ou seja, vão amolecer as fezes e regular assim o nosso trânsito intestinal. Outro dos benefícios da fibra prende-se com o facto de estas, quando chegam ao organismo, se agregarem aos açúcares. Este efeito faz com que os açúcares que nós ingerimos na nossa alimentação tenham uma absorção mais lenta. Esta propriedade é muito importante em planos alimentares de tratamento de excesso de peso ou obesidade. É também importante em doentes de diabetes tipo 2 e de diabetes tipo 1. A fibra é muito importante na promoção da saúde do nosso sistema digestivo e é peça-chave na prevenção de doenças como o cancro do cólon. Devemos consumir entre 25 a 35 gramas de fibras por dia. Poderá encontrar estes 2 tipos de fibras em alimentos como leguminosas secas, cereais integrais, produtos hortícolas e frutas. Lembre-se sim que nas frutas a fibra se encontra maioritariamente na casca. Até para a semana. O que é a osteoporose? É a falta de cálcio nos ossos. A osteoporose é uma doença nos ossos, em que os ossos perdem o cálcio, portanto tornando-os mais fracos. Que eu saiba, é uma fragilidade dos ossos, que é sobretudo devido à falta de cálcio. É uma perda de massa óssea que vai acontecendo ao longo da nossa vida e acentua-se a partir de uma certa idade. Tem cura a osteoporose? Cura não. Pode ser prevenida, mas cura creio que não. Tem remédio. Cura não sei, tem remédio. Quais os alimentos que contêm mais cálcio? É o leite, os ovos, espinafres. O leite, os iogurtes, a manteiga. Alguns frutos, alguns legumes. Voltamos à conversa com Carlos Evangelista. A osteoporose é o tema que estamos hoje a debater no Saúde em Jogo. Soutor, estávamos a falar do cálcio e da vitamina D e é para aí que eu quero ir já. Ou seja, precisamos de cálcio. Onde é que vamos buscar o cálcio? Pronto, o cálcio, todas as pessoas sabem e ouvem falar, o cálcio vai-se buscar ao leite. Ao leite e aos derivados do leite. Vai-se buscar ao iogurte, vai-se buscar aos queijos, vai-se buscar, portanto, esses derivados. Existem pessoas que dizem assim, eu não gosto de leite, eu não gosto de iogurtes, eu não gosto de nada disto, então tudo bem. Temos, hoje em dia, cálcio em suplementos, digamos, de comprimidos, em pó, em várias formas. Há aquelas pessoas também, como nós já falámos, que não toleram o leite. Claro. Leite de soja, é possível sim senhora. Leite de soja enriquecido em cálcio, portanto também... Enriquecido em cálcio, tem de ser por aí. Exatamente. Ó doutor, mas diga-me uma coisa, isto aqui cientificamente e vocês médicos às vezes, conforme a especialidade, cada um toma uma posição. Há médicos, e eu já ouvi isto por colegas seus, muitas vezes que dizem o leite em idade adulta não faz nada a ninguém, a partir dos 8 anos o leite já não tem qualquer efeito. Como é que é? Okay. Diga-nos lá, então sua justiça. Então vamos pensar nestes moldes. Na nossa formação, o nosso armazém chama-se os nossos ossos. Okay. Nos ossos nossos nós vamos armazenar o cálcio para a nossa vida. Okay.
À partida isto funciona assim. A partir de determinada altura da nossa vida, nós começamos a deixar de ter cálcio em circulação. Ok. E o organismo o que é que faz? O mesmo que todos nós fazemos em casa quando não temos açúcar, vamos à despensa buscar. Portanto, o nosso organismo, se não tiver cálcio em circulação, se não tiver, vai procurar. E onde é que ele vai procurar? À estrutura óssea. E então vai retirando da estrutura óssea aquele cálcio que lhe é fundamental para o seu dia-a-dia. Por isso, o nosso problema passa que nós temos que ter cálcio em circulação. Da mesma maneira que as pessoas, quando se diz, vamos fazer a prevenção da osteoporose, sim senhora, vamos pegar nos medicamentos, nos bifosfonatos, vamos pegar neste ou naquele, e a pessoa começa a tomar. Está bem, então depois não toma cálcio? Não toma vitamina D? Portanto, uma pessoa com osteoporose, deixe-me ver se eu percebi, precisa de tomar um suplemento de cálcio. Precisa de ir fazer uma alimentação rica em cálcio, como o leite, o salmão, essas coisas todas, não é? Precisa de tomar medicação também para fixar o cálcio à estrutura óssea. Ou seja, o médico será a pessoa mais indicada para orientar, porque hoje nós em dia temos, portanto, vários medicamentos que têm essa função e há uns mais utilizados que outros, dependendo da gravidade da situação. Sim. Como eu dizia, pronto, os bifosfonatos hoje em dia são muito utilizados. Temos o relenato de estrôncio, houve as calcitoninas há uns anos atrás, mas, portanto, há uma panóplia. Hoje há medicamentos que previnem mesmo. A osteoporose está muito estudada. Pois. Está bastante estudada. Porque, efetivamente, começa-se a constatar que é um problema. Claro. O que resulta desta situação. E daí, hoje temos esta panóplia. Mas temos que, além destes medicamentos que nós podemos tomar para fixar o cálcio à estrutura óssea, nós temos que ter cálcio. Nós podemos atrasar o tempo, digamos assim, em que vamos ter osteoporose. É isso que me está a dizer. Se uma pessoa que tem 50 anos e que tem a tendência para ter, digamos assim, se começar a fazer tudo certinho, poderá, em vez de sofrer uma fratura aos 50 ou aos 60, sofrer aos 80, digamos isso, não é? Ou não sofrer mesmo. Ou não sofrer. Ou não sofrer. Eu tenho, graças a Deus, tenho muitos doentes que têm 80 anos e têm 70 anos e que estão muito bem. Muito bem, não é? E estão muito bem porquê? Porque têm uma atividade física regular. Pois era aí que queria chegar agora. Ou seja, é que nós quando abordamos um assunto temos que o pensar nele todo como um todo. Isto não é porque eu tomo hoje cálcio que não vou ter osteoporose. Eu amanhã vou tomar 10 gotas de vitamina D. Já não tenho osteoporose. Não. Estou a tomar um comprimido que é para a osteoporose. Não. Quer dizer, nós temos de fazer pensar sempre que isto funciona como um todo. Ou seja, nós temos que ter uma atividade física com alguma regularidade. Porquê? Porque o osso é uma estrutura viva. É uma estrutura que deforma, encolhe um pouco, estica um pouco, alarga um bocadinho. Portanto, atividade física, sim. Sempre. Deve-se fazer sempre, não é? Ou seja, a pessoa deve ter uma atividade física adequada à sua idade e ao seu estado físico. Claro. Deve fazer qualquer coisa para quê? Para estimular a musculatura, que por sua vez vai estimular a estrutura óssea e ao fim e ao cabo vai fazer com que a estrutura óssea, ao ser estimulada, ganhe força. Que é aquilo que se pretende. E energia, ganha tudo o que está ligado a isso. Portanto, acha que quando já se tem a doença, fazer atividade física tem de ser com cuidado, não é? Tem de ser com cuidado. Eu vou utilizar o meu dia-a-dia para explicar a quem nos está a ouvir. Eu digo, por exemplo, às vezes aparecem doentes com descalcificações enormes. E eu digo aos meus doentes, todos os dias, encosta-se à parede, empurra a parede com as costas, 5 minutos empurrar a parede. Eu estou da casa abaixo, não se preocupe que ela se cair, eu fico famoso. Não cai. Portanto, empurrar a parede, porquê? Porque enquanto nós estamos a empurrar a parede 5 minutos, nós estamos a trabalhar a musculatura das costas e estamos a estimular toda a coluna. Repare, a osteoporose o que é que faz? Faz com que, ao haver esta descalcificação, é como uma planta que não tem água. O que é que acontece a uma planta que murcha? Por isso nós vemos as pessoas que começam a mirrar. As pessoas chegam ao pé. É por causa disto. Perdem altura. Repare, e ficam marrequinhas, não é? Exatamente. Se isto for uma vértebra normal, esta é uma vértebra osteoporótica. Se eu aqui tinha 1,60 m, aqui vou ter 1,50 m. Por isso as pessoas vão perdendo a altura
porque a estrutura óssea começa Vai a encolhendo, diminuir. vai Por isso encolhendo. nós temos que empurrar a parede, Pois. nós temos que nos esticar para contrariar esta situação. A tendência. Está a ver? A tendência. Portanto, são pequeninas coisas que as Claro. pessoas podem ir fazendo. Podem ir passear, vai dar uma volta ao quarteirão, vai tomar um descafeinado, um garoto, vai tomar qualquer coisa ao fim da rua. Agora já se pode tomar café, que diz que E o café volta. até faz bem. Exatamente, pronto. Mas fazer estas coisas, a caminhada faz-lhe bem. Faz muito bem. Está a ver? Pois. O exercício é bom. Além de tudo mais, repare, há outra coisa muito importante, que é a prevenção das quedas. Ok. Portanto, Porque o grande problema está na queda, está na fratura, não é? É esse é Exatamente. que é o Ou grande seja, drama. nós temos, no meio disto tudo, temos que fazer a prevenção da queda. E a prevenção da queda é feita com quê? Bom tónus muscular, Claro. a pessoa ter o seu equilíbrio mais ou menos organizado e, repare, é totalmente diferente passar o dia dentro de casa do que vir à rua. Ora bem, Porquê? Nós vimos à rua. Está é mais- o pássaro que canta, é o carro que apita, é a vizinha que grita, é o miúdo que passa a correr. Estamos Ou seja, todos muito mais atentos a tudo o aquilo que que se se passa à chama os nossa nossos volta. 5 sentidos ficam alerta. E então nós, sem querer, somos obrigados a concentrar a Claro, nossa atenção claro, na marcha. claro. E é isto que é fundamental o indivíduo Claro. manter, Claro. ter o cuidado de se manter ativo, Pois. porque esta manutenção da sua atividade vai-lhe dar a longevidade, A longevidade que ele necessita, nós com necessitamos. qualidade. Doutor, muito obrigada, já voltamos, doutor. Saúde em Jogo preocupa-se com a sua saúde. Por isso tentamos trazer até si ideias e dicas para que sinta prazer em sair do sofá, aí está, e praticar uma atividade física. Ter uma vida ativa é fundamental para ter mais saúde, como nos diz o PT Hugo Muniz. Bem-vindo, Hugo. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Desta vez vamos falar sobre rotações. Como é que nós conseguimos incluir no nosso planeamento de treino as rotações? Ou seja, é um dos pilares fundamentais do nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo executa rotações e prepará-lo para essas atividades diárias será fundamental. Antes de mais, o importante também é saber qual a dinâmica que queremos que o nosso corpo tenha e a partir daí também conseguir manipular um tipo de resistência que interfere no nosso corpo. Nós podemos fazer rotações na posição bip, podemos fazer rotações deitados, podemos fazer rotações com mais apoio, com menos apoio. Tudo depende daquilo que nós queremos planear e de como é que conseguimos planear de forma lógica e de forma funcional. Fica então a fazer os exercícios que nos permitem fazer com que o nosso corpo torne-se mais forte através das rotações. Alguns exercícios que poderão melhorar o nosso equilíbrio, a nossa capacidade de rotação, a nossa força central, o nosso movimento mesmo de empurrar, que depende também com alguns momentos de rotações, o movimento de puxar também depende de algumas rotações. Tudo isso faz-nos tornar cada vez mais fortes e mais conscientes do nosso corpo. Quem não gosta de leite apresenta maior risco de ter osteoporose? Não. Claro que não, porque não gosta de leite, mas pode comer derivados ou os outros alimentos verdes. Apresenta, o leite é um dos que tem cálcio, mais cálcio. Não sei que substitua por os derivados do leite, como mais queijo, sei lá, mais iogurtes, não é? Mas normalmente quem não gosta de leite também não gosta muito desses derivados. Quem tem osteoporose deve ou não praticar atividade física? Deve, evidentemente, andar meia hora, uma hora por dia. Pode praticar, mas sob vigilância médica. A partir de que altura nos devemos preocupar em prevenir a osteoporose? Eu diria sempre, mas sobretudo a partir de uma certa idade, dos 50, 60 anos. A prevenção, eu creio que desde que nascemos. Devemos ter cuidado com a nossa alimentação. Nas senhoras, especialmente a partir dos 40, 45 anos. Eu acho que desde a tenra idade, não é? Pronto, porque o cálcio é sempre preciso, para as crianças é preciso para a formação dos ossos e depois dos ossos já formados é preciso para a renovação óssea. Portanto, acho que sempre. E chegamos ao final do Saúde em Jogo de hoje. Falámos de osteoporose. Vamos relembrar ainda alguns dos conselhos do ortopedista Carlos Evangelista, nosso convidado de hoje, para prevenir a doença. Ora, presta atenção. Fazer atividade física e exercício físico regularmente, apanhar sol durante 10 a 15 minutos diariamente, comer alimentos ricos em cálcio como leite, derivados, verduras, camarão, salmão e ostras. As ostras eu gosto muito. E fazer medicamentos para aumentar a massa óssea, além de suplementos de cálcio e de vitamina D. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui. Esperemos voltar mais uma vez porque temos aqui ainda muita coisa para discutir sobre a osteoporose. Obrigada. Eu despeço-me de si também. Deixo o convite para novo encontro na próxima semana, pois já sabe, é a sua saúde que está em jogo.